Eu já convido então os irmãos para abrir a Bíblia no livro de João, Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 1. O versículo é o versículo 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Espírito Santo, estamos aqui. Que o homem não apareça em momento algum, mas que seja o Senhor inspirando o homem para falar, Senhor, com a tua igreja. Eis-me aqui, me ajude. Que eu seja um canal para a resposta, Senhor, de muitos que aqui estão, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, surgiu uma curiosidade em mim há poucos dias. Existem alguns textos na Bíblia que a gente lê, ou alguns temas a gente tenta aprender alguma coisa, e a Bíblia ela é tão preciosa, e tem algumas coisas que nós entendemos que Deus revela algumas coisas para alguns estão vivendo um momento mais profundo com Deus, de um melhor relacionamento com Deus. E existem coisas que Deus revela em determinados tempos. Porque nós gostaríamos de ter um conhecimento de tudo o que Deus quer nos ensinar, mas nem sempre nós temos essa capacidade. E, portanto, Deus revela a alguns em um certo tempo, a outros em um outro tempo, e a gente fica com vontade de conhecer. E um certo dia, uma certa noite, o sono me fugiu, e então eu fui orar e me veio um tema e eu quis aprender um pouquinho e comecei a anotar algumas coisas, e é uma pena que eu fiquei com mais dúvida do que eu que tirei, porque é um assunto muito precioso. Porém, o pouco que eu aprendi, eu gostaria que o Espírito Santo nos ajudasse aqui nessa noite a compreender o valor do sangue de Jesus. Eu digo isso porque eu já estudei esse assunto, já tentei tirar um tempo para entender ele umas 3 vezes, mas é um assunto tão precioso, tão profundo, que ainda falta alguma coisa para entendermos, pelo menos eu. Mas eu quero conversar com os irmãos aqui acerca desse assunto, um pouco que entendi, e nós vamos ver o quanto que o sangue de Jesus é importante para mim e para você. De onde vem o sangue? Eis aqui uma pergunta que eu ainda não compreendi e gostaria sinceramente de entender. E eu faço essa pergunta para você se dedicar e de repente você vai compreender, vai ter essa revelação, esse conhecimento de onde veio o sangue de Adão. Deus criou, diz que o homem do pó da terra soprou fôlego de vida, mas de onde veio o sangue? E por que tinha que ser através do sangue de Jesus a remissão da igreja? Será que um outro tipo de morte, sei lá, que não necessariamente não teria que ser através do sangue, não seria o suficiente para a nossa remissão?
porque tinha que ser através do sangue. Bem, já que ainda não compreendi acerca do sangue de Adão, apesar que eu vi uns 2 comentaristas dizer que esse sangue de Adão, ele veio justamente através do sopro de vida, apesar que um dos significados do nome Adão é vermelho, alguns compreendem que esse vermelho é do barro, de onde Adão foi criado. Porém, nós compreendemos em outros textos que o sangue, ele é vida. Porém, existem aqueles que dizem também que no nosso corpo existe uma alma e que essa alma, ela representa um sangue, ou seja, é um assunto um tanto que a gente precisa se aprofundar mais, tá? Para compreendermos melhor, mas o sangue, ele é muito importante para a igreja. De onde veio o sangue de Adão e por que tinha que ser através do sangue a nossa remissão? E aí você vai ver que sempre em momentos de adoração no Velho Testamento havia manifestação de sangue. Deus dando um sinal. Veja que diz que um dos primeiros sinais após Adão ter pecado, Deus pegou um animal, pega esse animal e faz da sua pele uma roupa para cobrir a vergonha de Adão e de Eva. E diz alguns que esse animal era um cordeiro. E nesse mesmo momento, antes ou após Deus pegar essa pele desse animal e dar para eles, Deus passou no corpo de Adão e Eva como um sinal o sangue desse animal. Aí já são algumas pessoas que estudam um pouco mais sobre o assunto, estou passando aqui para você como informação, para você ver que desde lá, quando o homem pecou, Deus já deixou um sinal de sangue. Então cobre a vergonha de Adão através da pele do animal, faz para eles uma roupa. Alguns dizem que essa pele foi a pele de um cordeiro, de um carneiro. Lá na frente nós vamos compreender um gesto de revelação de adoração através de Abel e Caim. Caim oferece dos frutos da terra e Abel oferece um animal sobre o altar com o sangue. Qual foi a adoração que Deus recebeu? Do animal. E nós vamos perceber isso, a Bíblia ela não vai revelar, detalhar isso nesses textos, mas perceba que sempre tem um sinal de sangue aí. Mais na frente, nós vamos ver Deus, isso que eu falei está lá em Gênesis, capítulo 3, me referindo a Adão e Eva, capítulo 4, versículo 4, me referindo a Abel e Caim, capítulo 22, versículo 13, alguns versículos nós vamos ter ali, lá em Gênesis, capítulo 22, que vai contar sobre Abraão e o seu filho. Deus pedindo o seu filho, Abraão leva o seu filho para oferecer a Deus, mas lá no caminho o seu filho diz, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E o velho vai dizer, o cordeiro Deus preparar, Deus proverá. Quando então Abraão prepara todo o altar para oferecer o seu filho para Deus, quando ele então ergue o cutelo para imolar, ali naquele momento haveria derramamento de sangue de um humano sobre o altar. Deus vai bradar e vai dizer, Abraão, Abraão, ou melhor, o anjo do Senhor, não te faças nada ao menino. Eu sei que você é fiel a Deus. Quando Abraão olha para trás,
lá está um cordeiro. Um carneiro amarrado, e aí Abraão vai dizer: Deus proveu um cordeiro em lugar do meu filho. Tudo isso é um sinal. Naquele momento há derramamento de sangue novamente de um cordeiro sobre o altar. Na frente nós vamos ter então Moisés, quando vai tirar o povo do Egito. Capítulo 12, os versículos 7, versículo 13, versículo 22 e 23. Ele orientando o povo: mate o cordeiro, vocês vão comer da carne, mas pegue o sangue do cordeiro e passe nos umbrais das portas. Eu irei proteger o lar, ninguém morrerá, mas esses terão liberdade. Veja os sinais de Deus apontando para o que haveria de acontecer através do sangue. E ali é estabelecida a ceia. E o processo os irmãos conhecem. Há a manifestação novamente do sangue do cordeiro, proteção aonde não há morte naquele lugar. Morte aonde estava o sangue. Mais na frente, capítulo 24, versículo 6 a 8 de Êxodo. Nós vamos encontrar aqui na inauguração do tabernáculo, é lógico, oferecido também, como eles já tinham essa orientação, sacrifício a Deus sobre o altar, e a presença de Deus se manifesta no tabernáculo. A Bíblia vai dizer que no dia da inauguração e quando eles ofereceram ao Senhor os sacrifícios, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. E de uma forma tão tremenda e poderosa que Moisés não conseguia entrar no tabernáculo, pois tão poderosa era a presença de Deus. E aqui eu chamo a atenção para os irmãos, porque lá também, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de 1 a 3, na inauguração do templo acontece a mesma coisa. Quando Salomão então oferece os sacrifícios a sangue sobre o altar, e eles então oram a Deus, a presença de Deus se manifesta, aleluia, sobre o templo. E a Bíblia vai dizer que nem eles, também os sacerdotes, naquele momento, conseguiam entrar no templo, pois tão poderosa era a presença de Deus, e o povo caía de joelhos e adorava a Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Muitas vezes, nós confundimos unção de Deus com presença de Deus. A unção de Deus, quando ela se manifesta em um culto, há curas, há milagres, há batismo com o Espírito Santo, há sinais. Mas quando a presença de Deus está verdadeiramente com o seu poder no culto, nós caímos de joelhos em sua presença com o coração aquebrantado. Ou seja, em muitos trabalhos nós vibramos pela presença de Deus que enche o nosso coração de alegria. Mas quando a presença de Deus se manifesta, oh aleluia, aí há um verdadeiro aquebrantamento de nosso coração. As lágrimas vêm sobre o nosso rosto e nós não conseguimos segurar. Aí nós adoramos de todo o nosso coração. Veja, eu quero chegar até o Novo Testamento para não demorar. Havia duas coisas muito importantes que acontecia no momento do culto. Uma era sangue e a outra era fogo. Deus orienta assim. Por isso que desde lá dos holocaustos, no momento em que aqueles que faziam alianças como patriarcas, havia manifestação do sangue e do fogo sobre o altar. Aí é um segredo maravilhoso que acontece no Novo Testamento e nós vamos compreender isso.
Mas veja, quando então é estabelecido o tabernáculo, essas duas coisas estavam sempre presentes sobre o altar. O fogo que disse Deus, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Diz que o sacerdote, quando ele ia oferecer lá sobre o altar, amarrava-se, algo sobre ele. Imaginamos aqui em nossa linguagem uma corda, mas amarrava sobre ele algo, e aí ele ia em direção ali para oferecer ao Senhor, mas ele fazia um caminho de sangue. Diz que ele pegava o sangue e ia aspergindo sobre o seu caminho até chegar no lugar do altar aonde iria oferecer ao Senhor. Era um caminho de proteção. Ele já fazia o seu sacrifício também, oferecendo ao Senhor através do sangue para a sua purificação antes de entrar lá. Se ele entrasse e não estivesse purificado, lá ele poderia morrer e alguém tinha que puxar, porque outros não poderiam entrar naquele ambiente. Veja que o sangue ele sempre servia de proteção e de aproximação diante de Deus. E aí você vai entender o quanto que o sangue de Jesus é importante para nós. Em batalha espiritual, o pastor gosta muito disso. Em batalha espiritual, nós aprendemos que existem duas armas poderosas para o crente. Uma é o nome de Jesus e a outra é o sangue. Tem gente que fica brincando com sangue. O sangue de Jesus tem poder. Mas na verdade, diz que quando você utiliza o nome do sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, ele funciona em batalha espiritual com o inimigo como uma arma de proteção. Porque foi através do sangue que Jesus te protegeu, ou te protege dos ataques do inimigo. E o nome de Jesus, ele é utilizado para você vencer os males. Eu uso o nome de Jesus para curar as pessoas, para ajudar as pessoas, a socorrer as pessoas. As coisas acontecem em nome de Jesus. Mas eu posso usar o sangue de Jesus para minha proteção. Aí alguém diz lá que quando Lutero tinha escrito lá as mensagens, diz que o inimigo tentou acusar, mas você é pecador, você fez isso, fez aquilo, mas aí ele vai se defender dizendo, mas o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Porque onde há pecado, o inimigo vai te acusar. Mas qual é a tua defesa contra o inimigo? Mas o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. O sangue de Jesus te protege contra os ataques de Satanás. E veja, nós encontramos isso também com Elias, quando Elias faz lá o sacrifício. E ele manda derramar água sobre o altar, os irmãos sabem da história. E o que é, onde está a manifestação de Deus sobre o altar? Ela vem através de fogo. Elias disse, eu não quero fogo humano. Quem for o verdadeiro Deus, vai dar a resposta através do fogo. E aí os profetas de Baal começaram a clamar, manda fogo, Baal. E nada. Aí quando chegou a vez de Elias, e aí, Senhor, eis o teu povo aqui diante do Senhor, mostra que o Senhor é o Deus verdadeiro. E assim como Deus acendeu o primeiro fogo no tabernáculo, é que não poderia se apagar, Deus acende também o fogo sobre o altar de Elias, dizendo, eu sou o Deus verdadeiro. Deus de fogo. Essas duas coisas, ela ainda é muito importante em nossa adoração. Veja, quando as pessoas
estão em falha diante de Deus, em pecado, elas não conseguem adorar de todo o coração. As pessoas que estão lá fora, antes de ser remido através do sangue de Jesus, elas não conseguem entrar na presença de Deus e adorar um culto a Deus de todo o seu coração. Ela só consegue a partir do momento que ela tem um contato com o sangue de Jesus. Agora vamos aqui compreender rapidamente no Novo Testamento porque o sangue de Jesus, ele é importante. Veja, diz alguns que tanto o sangue de Adão como o sangue de Jesus, ele tinha o mesmo DNA, antes de Adão pecar. Tinha um DNA celestial. Mas Adão se corrompeu. E quando Adão peca, o seu sangue é manchado. Quando Jesus vem, Jesus ele não nasce de um homem, de uma mulher normal. Ele nasce de uma mulher para receber uma pele humana, um corpo humano, mas ele vem também através da ação do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia vai dizer que em momentos ele era homem, em momentos ele era Deus. Ele tinha essas duas personalidades, humana e divina. E em Jesus havia um sangue, que esse sangue não foi contaminado pelo pecado, esse sangue permaneceu puro para remir o sangue que Adão contaminou. Talvez você não me entenda, mas eu tentei compreender um pouquinho disso aqui no grego. Eu achei uma palavra chamada Raimá Irsash, que significa alma da carne. Ou seja, eu não vou ser preciso aqui, mas o que eu compreendi é que alguma coisa, quando Adão pecou, aconteceu no sangue de Adão, no nosso sangue humano. O nosso sangue se tornou impuro. Por isso que nenhum homem, depois de Adão, seria capaz de derramar o seu sangue para purificar os demais. Tinha que ser um sangue puro. Arabai, Rei. Santo é o teu nome, Jesus. Um sangue incontaminado. Porque o de Adão tinha sido contaminado. Veja, por que através do sangue? A palavra expiação, ela significa purificação. Quando lá na primeira aliança, no Velho Testamento, quando Moisés pega lá a lei e lê diante do povo, um pacto que ele faz no Velho Testamento é justamente sobre isso. Pega parte do sangue de alguns novilhos que foram derramados, alguns animais, e vai aspergir sobre o povo. E diz alguns que ele fez isso durante 7 vezes. Por isso que aqui nós teríamos que compreender um pouco melhor, também quando Jesus vai ensinar isso, quando uma pessoa era contaminado pela lepra. Aí Jesus vai dizer que ele tinha que procurar o sacerdote, e o sacerdote fazia esse processo de purificação, que era aspergir um sangue de uma pomba ou de algo sobre a pessoa, era um sinal, e disse que fazia isso durante 7 vezes. Deus tem os seus mistérios aí, mas veja que Moisés fez isso com o povo, ele fez aliança de fidelidade, o povo não conseguiu ser tão fiel, mas Jesus disse que agora, através do seu sangue, ele fez com a gente o que? Uma nova aliança, e nós estamos aqui participando da ceia, e isso aqui é um sinal dessa nova aliança. É o corpo
de Jesus entregue e o seu sangue derramado. Veja, o nosso corpo, através do pecado de Adão, ele foi contaminado e morto. Se não fosse por Jesus, nós não teríamos a vida eterna. A morte veio a partir do pecado de Adão, mas agora, a partir do derramamento do sangue do inocente de Jesus, esse corpo que não teria mais possibilidade de eternidade, porque a partir do momento que Adão pecou, ele perdeu essa eternidade. Agora vem Jesus através do seu sangue e restaura a eternidade. Arabás para o ser humano. Ainda estamos aqui no momento com esse corpo sujeito ao pecado, mas breve, logo, logo, levante a sua mão, nós receberemos um corpo transformado para toda a eternidade. Foi por causa do sangue do Cordeiro. Encerro. Jesus Cristo oferece a sua carne e o seu sangue, João capítulo 6, versículos 53 e 54. Na ceia, existe a nova aliança, Jesus ensinando isso, que o seu corpo seria entregue, o seu sangue seria derramado. E interessante, irmãos, quando eu falei em 7, você vai perceber que houve 7 sinais do derramamento, 7 momentos do derramamento do sangue de Jesus. Desde lá, do Getsemane, ele vai suar e sai dos seus poros sidoríparos sangue junto com suor. Aí começa, eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todos aqui, mas Jesus ele foi chicoteado. Jesus ele foi, aí em cada momento desse sai parte do sangue, está entendendo? No momento em que crava uma das suas mãos, sai sangue de uma mão. No momento que crava da outra, sai outro sangue. No momento dos pés, no momento da coroa de espinho, existe 7 momentos de manifestação do sangue de Jesus, até sair a última gota. Quando um soldado vai lá e, ou seja, aí nós percebemos que todo o sangue é como se o sangue contaminado do homem estivesse naquele momento sobre Jesus. O sangue contaminado de Adão estivesse sobre Jesus, mas todo aquele sangue contaminado sai até a última gota. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E a partir daquele momento ele diz: está consumado. O homem foi purificado, levante a sua mão, e a partir de hoje, o sangue do Cordeiro de Deus, diz em Hebreus, ele te representa diante de Deus. Eis aqui em minhas mãos, o sangue de Jesus Cristo te purifica. Agora sabe o que é que ele quer depois dele te purificar? É o que Paulo disse em Romanos, capítulo 12, versículo 1. O que ele quer que você só ofereça o teu corpo como sacrifício vivo. Ali ele está falando de altar. Você não precisa derramar mais sangue, mas entregue o seu corpo na presença de Deus como adoração. Ele está dizendo, ele te fez santo, ele te fez puro, a única coisa que ele te pede agora é, se mantenha puro, santo, porque breve eu virei, levante a tua mão, buscar a minha igreja. Glória a Deus. Ele vem. Você crê que ele vem? E você crê que você vai? Essa parte também é importante. Nós já vamos pedir os diáconos aqui para higienizar as mãos. Amém? E enquanto eles
e higienizam as mãos, eu quero pedir para colocar na tela Mateus capítulo 26, versículo 26. Vamos descer aqui, os senhores também, por gentileza, e higienizem as mãos. Nós vamos